Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vicky, apareceu aí. Gabriel, meu querido. Agora, meu querido, esse tema é muito importante para você. O pessoal entrando aí. Tá todo mundo bem aí? Boa tarde a todo mundo. Já tinha uns 3 semanas que eu não fazia uma live por aqui. Resolvi fazer essa live sobre esse tema, né? Recomendação 76 do CNJ, porque ela foi aprovada semana passada. Ela é importantíssima, é realmente muito importante, muito boa, é uma recomendação muito boa. E resolvi conversar um pouco com vocês sobre isso. Piquet, meu querido, é um tema muito novo, né? Acabou de sair esse ato do CNJ. E aí me parece que é importante fazer essa divulgação. Já tem um pessoal bom que entrou. Eu vou começar, né? Começar para a gente poder falar tudo que eu quero falar. Veja bem, meus caros, quem está acompanhando essa minha sequência de lives deve ter visto que uma das primeiras lives que eu fiz nesse período de pandemia foi uma live sobre fontes das normas processuais. Fonte das normas processuais. E nessa live eu disse que era preciso pensar as fontes das normas processuais de uma forma bem aberta e pensar, inclusive, o papel das recomendações do CNJ nesse contexto. Porque as recomendações do CNJ, as que existem são várias, veja que estamos na 76, né? Elas não são atos normativos, são recomendações. Quer dizer, o CNJ se reúne, o plenário do CNJ se reúne e entende que aquelas condutas previstas na recomendação são boas práticas. Ele reconhece essas medidas como boas práticas. E ao reconhecer como boas práticas, ele recomenda que essas medidas sejam praticadas. E esse tipo de ato, que é a recomendação, que é um exemplo que eu gosto de dar de soft law, falei sobre isso longamente nessa live, é um soft law porque não tem caráter mandatório, não tem caráter obrigatório, mas acaba funcionando com a finalidade prescritiva, porque prescreve condutas reputadas como boas, com condutas interessantes. E a recomendação do CNJ tem esse papel. Então, é importante entrar nesse contexto, né? O que é a recomendação do CNJ e qual o papel dela? O papel é mostrar ao judiciário brasileiro, aos juízes brasileiros, que o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de gestão do judiciário brasileiro e de caráter disciplinar, ele compreende determinadas práticas como recomendáveis, como práticas boas. Pois bem, então essa é a primeira premissa. A segunda premissa, para a gente avançar aqui no nosso raciocínio, é a seguinte. O CPC, no artigo 357, ele cuida, como muitos de vocês sabem, do saneamento e da organização do processo coletivo. Ou do processo de modo geral. Saneamento e organização do processo de modo geral. O saneamento cuida da decisão de saneamento e organização do processo. Artigo 357 do Código. Esse artigo 357, ele tem uma grande novidade, que é o parágrafo 3º. Parágrafo 3º, que prevê a possibilidade de saneamento em causas complexas. E fala desse saneamento como um saneamento que pode ser feito de modo compartilhado. Quando o código saiu, eu e Zanetti, que escrevemos o volume 4 do curso, esse aqui, esse roxo aqui, que é o que cuida de processo coletivo, nós defendíamos sempre que era preciso pensar
num saneamento e organização do processo coletivo com muito vagar. Isso é muito importante. E nós poderíamos utilizar a ideia do código de prestigiar a decisão de saneamento e organização como uma diretriz a ser seguida nos processos coletivos. Porque um processo coletivo bem organizado poderia resolver uma série de problemas. Pois bem, então o que é que a gente defende no curso, né? A gente defende que o saneamento do processo coletivo deve ser compreendido como uma decisão, evidentemente, para o padrão brasileiro, algo parecido com a certificação dos processos coletivos que existe nos Estados Unidos. Os processos coletivos americanos, eles têm de ser certificados, têm de ser validados. Eles devem ser aceitos como processos coletivos para prosseguir. Existe lá um regramento sobre certificação do processo coletivo. Aqui a gente não tem, a gente teria que adaptar o saneamento para isso, as necessidades do processo coletivo e o saneamento. Então a gente sempre defendeu que o saneamento do processo coletivo, ele tinha de observar, evidentemente, os requisitos de admissibilidade do processo, evidentemente, ver a competência do juízo, ver se o legitimado coletivo é legitimado mesmo, para usar dois temas fundamentais, competência e legitimidade. Mas não bastaria, para fim de saneamento do processo coletivo, controlar a admissibilidade do processo. Era preciso organizar o processo coletivo. E organizar o processo coletivo envolveria, por exemplo, regrar as audiências públicas, estabelecer os poderes do amicus curiae, definir a participação de terceiros no processo, definir o grupo titular do direito. Tem que ter um elemento de organização aí. E pensar o futuro, pensar nas atividades de instrução. Nas atividades de instrução. Isso é o que a gente defendia. Pois bem, há 3 anos, eu ganhei um orientando, que é procurador da República, João Paulo Lordelo. E eu disse a ele, doutorando, né, fazendo doutorado comigo, que eu queria que ele escrevesse um doutorado sobre isso, sobre como é que deve ser, qual o conteúdo que deve ter, conteúdo adequado que deve ter, uma decisão de organização do processo coletivo. E João Paulo fez uma belíssima tese, que inclusive já virou livro, publicado pela editora Juspódio, João Paulo Lordelo Tavares, em que João Paulo, que está até aí nos assistindo, daqui a pouco eu vou chamar você, João Paulo, para conversar um pouco sobre isso, você viu uma tese que se chama Certificação do Processo Coletivo, a certificação coletiva organizando o processo coletivo no Brasil. Certificação coletiva organizando o processo coletivo e o julgamento de casos repetitivos. Publicado pela editora Juspódio. E aí, João Paulo, ele propõe uma espécie de conteúdo mínimo, um roteiro que deve seguir uma decisão de organização do processo coletivo. Com ideias excelentes. Eu recomendo muitíssimo esse livro. Muitíssimo esse livro. Pois bem, foi um trabalho muito interessante porque a gente conversou muito, a gente cresceu muito juntos, né? Eu como orientador, ele como orientando. A gente foi chegando, refinando a ideia que deveria constar de uma decisão que organiza o processo coletivo, não só nas ações civis públicas, mas também no julgamento de casos repetitivos. Pois bem, com base nisso, contando essa história um pouquinho para vocês entenderem, porque veja o que aconteceu. No final do ano passado, final de 2019, o CNJ, coincidentemente, por iniciativa do conselheiro Henrique Ávila, o CNJ entendeu que era o caso de pensar um pouco o CNJ sobre processo coletivo. E criou um grupo de trabalho sobre processo coletivo. E desse grupo de trabalho eu fiz parte. Eu fui escolhido pelo CNJ, para minha honra, para fazer parte desse GT sobre processo coletivo. E dentro desse GT se criou um sub-GT, um subgrupo dentro do GT, para cuidar dos atos que sairiam pelo CNJ. Resoluções e recomendações.
E o CNJ publicou recentemente uma resolução e uma recomendação sobre processo coletivo. Eu vou tratar da recomendação, que é a que mais interessante. E dessa recomendação, que eu vou tratar agora, é que tem coisas muito boas. A melhor coisa da recomendação, no meu modo de ver, a melhor coisa da recomendação é a parte em que o CNJ recomenda que os juízes se valham da decisão de organização e saneamento para organizar o processo coletivo. E nessa recomendação faz-se aquilo que João Paulo defendia, uma espécie de roteiro do conteúdo desejado, recomendável, para uma decisão que organiza o processo coletivo. Então vamos começar a ver esse conteúdo. Eu vou glosar as informações, vou fazer algumas glosas para vocês entenderem. Eu vou focar apenas dos artigos da recomendação o que diz respeito a esse assunto, saneamento e organização do processo coletivo. Então vejam o que diz o artigo 4º da recomendação 76 de 2020. Artigo 4º da recomendação 76 de 2020. Olha o que ele diz. Recomendar aos juízes que na decisão de saneamento e organização do processo coletivo procurem verificar e definir claramente. Verificar e definir claramente na decisão de organização do processo coletivo. E aí vem 4 incisos. Inciso 1. Definir o grupo titular do direito coletivo objeto do processo, com a identificação e delimitação dos beneficiários. O que isso quer dizer? Veja que coisa sensacional essa. O juiz tem de dizer no saneamento o seguinte: essa ação coletiva diz respeito aos direitos deste grupo, e delimitar o grupo. E delimitar o grupo significa dizer quais os pressupostos para que alguém seja considerado membro do grupo. Isso é muito importante. Saber, essa ação aqui é uma ação para tutelar todas as vítimas de todos os problemas do mundo? Seria uma ação difícil de ser conduzida. Não, você vai ter que definir, vai ter que delimitar o grupo. Esta ação é uma ação que vai servir para este grupo aqui, o grupo dos associados da associação tal. Presentes e futuros. O juiz pode dizer, associados presentes e futuros da associação tal. Ao fazer isso, ao delimitar o grupo e dizer os pressupostos para que a pessoa se enquadre como membro do grupo, o juiz resolve boa parte dos problemas da tutela coletiva. E aqui eu não estou exagerando, não. Boa parte dos problemas práticos de tutela coletiva giram em torno de saber qual é o grupo cujo direito se busca tutelar e quais os pressupostos para alguém se considerar membro do grupo. Isso é muito importante. Vou dar um caso concreto e real para vocês entenderem. Aconteceu aqui na Bahia. Um sindicato, ele entrou com uma ação pedindo determinada providência. O tribunal inadmitiu o mandado de segurança dizendo o seguinte, que aquela providência beneficiaria todos os funcionários públicos do Estado. Todos os funcionários públicos do Estado. E aquele sindicato era um sindicato que pegava apenas uma profissão. Então ele não poderia conduzir esse mandado de segurança, porque como era um sindicato de uma profissão só, ele não poderia representar todos os funcionários públicos do Estado. E aí ele indeferiu o mandado de segurança. Ora, se um caso como esse, diante dessa recomendação 76, o que caberia ao TJ fazer? Delimitar o grupo. Dizer, esse mandado de segurança aqui só vai dizer respeito a essa categoria profissional que pode ser representada por esse sindicato. E aí você restringe o grupo, garantindo que a coisa julgada só vai beneficiar aquele grupo e só os membros daquele grupo cujos pressupostos de identificação estarão na decisão, conforme eu disse aqui, no inciso 1, vão se beneficiar dela. Então isso é muito importante para você ver, por exemplo, se há conexão entre as ações coletivas, se há litispendência entre as ações coletivas. Porque só haverá litispendência entre as ações coletivas se o grupo for o mesmo. E se o direito discutido for o mesmo. Não bate o grupo ser o mesmo. Se o direito discutido seja.
Uma providência como essa ajuda a resolver um problema clássico da tutela coletiva, que são as ações propostas por associações. Que tem decisão do Supremo dizendo que só os associados ao tempo da propositura poderiam se beneficiar. Pode ser que isso aconteça, mas se isso for acontecer, o juiz tem que dizer isso no saneamento, para evitar discussões futuras sobre liquidação e extensão da coisa julgada. O juiz já diz no saneamento, olha, eu estou recebendo essa ação coletiva, e essa ação coletiva somente diz respeito a esse grupo, e para ser membro desse grupo tem que ter esses pressupostos. E veja a importância de definir isso no início logo do saneamento. Na liquidação do processo coletivo, o indivíduo que vai se beneficiar da decisão coletiva vai ter muito mais facilmente para poder provar sua condição de indivíduo. Porque ele vai simplesmente dizer o seguinte, olha, o juiz decidiu lá no saneamento que membro do grupo é aquele que tem tais e quais pressupostos. Tais e quais pressupostos. Eu preencho esses pressupostos, portanto posso me beneficiar. Isso pode resolver ações, por exemplo, propostas por município. Se discute, se o município propõe uma ação coletiva, só beneficia os membros do município? Só beneficia os munícipes? E se munícipes vizinhos estiverem na mesma situação, beneficia ou não beneficia? A gente não sabe pela lei. Não sabe. O juiz pode delimitar o grupo. Dizer, não, essa ação aqui é só para os munícipes desse município. Ou não, dizer, essa ação aqui é para qualquer pessoa que esteja nessa mesma situação. Então, isso é muito importante. Esse inciso 1º do artigo 4º é muito importante da recomendação. O artigo 1º da recomendação. E veja, essa decisão de saneamento, a mim me parece que ela é definidora, ela certifica. É uma decisão de certificação. Certificação. Agora veja, pode ser que neste momento do processo ainda não seja possível delimitar o grupo. Pode ser. A instrução vai revelar qual é a delimitação e os pressupostos. Não tem problema. Não tem problema. Você pode fazer isso na sentença. O que não pode é deixar de fazer isso durante o processo de conhecimento. Porque a decisão coletiva, a sentença coletiva, tem de sair com isso. Tem de sair estabelecendo quem é o grupo, tem de sair estabelecendo quais são os pressupostos para se considerar membro do grupo. Inciso 2 do artigo 4º. Veja o que é que diz o inciso 2 do artigo 4º. Recomenda-se que o juiz, na decisão de saneamento e organização, procure verificar e definir claramente a legitimação e a representatividade adequada do condutor do processo coletivo. Esse é o momento de o juiz dizer o seguinte: definir a legitimidade e a representatividade adequada. Olha o termo, representatividade adequada. Controlar a condução do processo coletivo. Olha o termo, condutor do processo coletivo. Verificar a legitimação e a representatividade adequada. Isso é muito importante. É o CNJ recomendando essa fiscalização do juiz. E esse é o momento de fazer isso. Por quê? Porque o juiz pode aqui nesse momento dizer o seguinte, ó, você é legitimado. É legitimado para conduzir com esse grupo aqui, para esse grupo. Para esse grupo você é legitimado. E aí tem a relação, legitimação e grupo. E poder ver, inclusive, se há vários grupos, porque pode haver vários grupos. Inclusive o inciso 1 do artigo 4º, ele diz isso, né? Que ele fala os grupos titulares. Ele fala que pode ser singular ou plural. Pode ter mais de um grupo titular do direito coletivo. Pode haver subgrupos. E pode haver uma situação em que para cada subgrupo tem que haver um legitimado coletivo para conduzir. Você pode ter o subgrupo das lavadeiras, o subgrupo dos trabalhadores, o subgrupo das prostitutas. Todas elas relacionadas a um mesmo problema envolvendo, por exemplo, uma construção de uma barragem. Que afeta lavadeiras do rio, que afeta os trabalhadores da barragem, que afeta as prostitutas, que afeta os fornecedores de marmita, que afeta os índios. Perceba a quantidade de subgrupos. Cada um desses subgrupos pode ter a necessidade de um legitimado. E esse é o momento de definir quem vai representar os interesses de cada grupo.
E qual é o grupo que vai ser representado. Isso é muito importante para lá na frente saber coisa julgada, saber eficácia subjetiva da sentença, saber a existência de litispendência. Isso é muito importante, muito importante. Aí vem o inciso 3. O inciso 3 não tem nenhuma novidade, diz que nesse momento é importante definir as principais questões de fato e de direito que serão discutidas. Como, aliás, se faz em todo saneamento. Definir as principais questões de fato e de direito que serão discutidas. Aqui não tem novidade. Os outros dois incisos têm novidade em relação ao processo coletivo. Aqui não tem. E o inciso 4 do artigo 4º, que é muito importante também, tem a ver com os outros incisos. Porque diz, esse é o momento de, já que vai certificar o grupo, já que vai certificar a sua própria competência, evidentemente, já que vai certificar o legitimado, veja nesse momento o seguinte, a existência eventual de conexão, continência, litispendência ou coisa julgada em relação a outras demandas coletivas ou individuais e a possibilidade e conveniência de suspensão das ações individuais. Suspensão das ações individuais. Veja, isso é um ponto muito importante também, porque a recomendação reconhece que a possibilidade de suspender ações individuais na pendência de uma ação coletiva, mas é preciso que o juiz certifique o grupo e o legitimado para saber quais as individuais vão ser suspensas. Se já não teve coisa julgada, se já não teve, se não há litispendência, se não há conexão. O Fred Bastos tinha previsão de controle de competência nesse inciso 4, só que não passou, eu havia sugerido isso. Mas quando a gente coloca aí conexão, continência e litispendência, a própria litispendência coletiva são 3 assuntos que devem ser verificados para controle de competência. E a definição do grupo também é para controle de competência. A definição do legitimado também é para controle de competência. Porque quando você define corretamente o grupo, isso pode afetar a competência. Quando você define corretamente o legitimado, isso pode afetar a competência. Então a ideia era ter essa previsão de competência adequada, mas acabou não passando. Com uma coisa mais sofisticada, o pessoal não quis. Mas mesmo assim, é um avanço impressionante. Impressionante. O inciso 4 é uma ação impressionante. Rafael me pergunta se há litispendência de ação individual com ação coletiva. Não, não há. Mas pode haver litispendência entre ações coletivas e pode haver também facilitar o controle da litispendência entre ações individuais que decorram da ação coletiva. Porque pode ter isso também, pode acontecer de um membro do grupo propor 2 ações individuais decorrentes da ação coletiva paralelas iguais. Então isso aqui também ajuda a controlar isso. Pois bem, aí vem o artigo 5º. O artigo 5º da recomendação diz, o artigo 5º poderia tranquilamente ser um inciso do artigo 4º. Poderia ser, mas virou um artigo autônomo. Diz assim, recomendar que sejam definidos pelo juiz ou relator os poderes do amicus curiae, como manda o CPC no artigo 138. Como os processos coletivos são processos em que a intervenção do amicus curiae é muito facilitada, né? É muito facilitada. É preciso que o juiz se lembre que a intervenção do amicus curiae não tem poderes pré-estabelecidos, salvo de recorrer do IRDR e de embargar. Os poderes da intervenção são definidos caso a caso pelo julgador, com base no 138, parágrafo 2º do CPC. E a recomendação lembra isso. Lembra isso. Isso é muito importante porque, repito, amicus curiae e tutela coletiva, tudo a ver. Além disso, a recomendação diz que o juiz deve definir os poderes de eventuais terceiros. Por que eventuais terceiros? Porque a complexidade de participação no processo coletivo é maior do que simplesmente amicus curiae. Participar de uma audiência pública, por exemplo, é um terceiro que vai participar da audiência pública. Quais seriam os poderes de participação dessa audiência pública do terceiro? É importante fazer isso. Pense no julgamento de casos repetitivos. IRDR, que é um processo coletivo também. O IRDR prevê participação das pessoas dos processos sobrestados. Mas vão participar como? Me parece que o relator, o juiz, tanto que aqui fala juiz ou relator,
Eles podem definir esses poderes de participação de terceiros outros, cuja intervenção fuja das intervenções clássicas. Isso no processo coletivo é muito importante e muito frequente. O juiz deve fazer isso agora, ele deve regrar. Ele deve regrar a participação dos terceiros no processo coletivo. Veja ainda que nessa mesma decisão, continua o artigo 5º, o juiz pode determinar a realização de audiência pública, e aí o CNJ implicitamente está dizendo que a audiência pública é coisa boa no processo coletivo, recomenda que se marque a audiência pública no processo coletivo, o que é muito importante, e fixando as regras da audiência pública. Porque isso também é importante de lembrar. A audiência pública não tem regra legal. Não existe lei que regulamente a audiência pública. As regras de uma audiência pública devem ser definidas pelo juiz e devem ser definidas antes. Tempo de exposição, quem pode participar, garantir que a participação seja plural, garantir uma pluralidade de perspectiva social sendo ouvida na audiência pública. Tudo isso o juiz deve regular nesse ato de saneamento. O artigo 5º é muito importante esse ponto. Aí vem o último artigo da recomendação sobre saneamento. O último sobre saneamento, que é o artigo 6º, que diz recomendar que a determinação dos beneficiados, aquilo que eu falei, determinação dos beneficiados, possa ser feita na decisão saneadora ou na sentença. Como eu disse. Mediante a indicação precisa da categoria, classe, grupo a que ele pertence, caracterização dos atingidos e beneficiados, lista ou relação apresentada, porque pode ser aqueles casos de lista ou relação apresentada, bem como por outro meio físico ou eletrônico que permita a identificação dos respectivos indivíduos. Perceba que o artigo 6º da recomendação, ele volta ao tema da necessidade de você identificar o grupo e os membros do grupo, porque isso é fundamental para resolver problemas práticos da tutela coletiva. Qual é a preocupação do CNJ aqui? Já que o CNJ não pode legislar sobre o processo coletivo, não pode, ele pode, CNJ, compreender que as leis que nós temos hoje sobre o processo, se bem aplicadas, podem ajudar a resolver problemas de processo coletivo. E eu diria a vocês que a maior parte deles, se está discutindo competência, tem a ver com a identificação do grupo. Está discutindo legitimidade, tem a ver com a identificação do grupo e dos beneficiários. Coisa julgada, litispendência, relação com as demandas individuais. Esses problemas são os problemas fundamentais da prática do processo coletivo brasileiro. Relação com as demandas individuais, competência, extensão subjetiva, extensão individual da coisa julgada coletiva, litispendência e controle da legitimidade. Esses são os problemas práticos reais. Praticamente todos eles podem ser resolvidos se o juiz compreende que, se ele organizar bem o processo coletivo, a coisa flui melhor. Por isso que eu reputo essa recomendação importantíssima e quebrei essas minhas 3 semanas aí de licença de live para poder falar sobre ela. Muito importante. E aí eu quero ver se meu amigo Lordelo está por aqui. Deixa eu ver se o Lordelo está por aqui. Porque se o Lordelo estiver por aqui, eu quero colocá-lo. Ele está aqui. Lordelo, vou lhe convidar aí. Vou lhe convidar. Como é que convida esse negócio aqui, irmão? Como é que convida? Ô, Lordelo, se convide aí, na moral. Vamos ver se Lordelo... Lordelo, estou lhe mandando um convite aí. Entra aí para você falar um pouco qual foi sua impressão sobre essa recomendação. Tá entrando. Fala, Fred. Tudo Cadê bom? você, rapaz? Ah, sim, beleza? E aí, rei? Minha câmera tava apontada para o outro lado. Pô, ainda bem que não tinha nada demais do outro lado, né? Como é que tá você? Tudo tranquilo? Beleza. Me diga aí, Vá, qual foi a sua impressão sobre essa recomendação? Eu achei a recomendação maravilhosa. Eu fiquei empolgado porque, é um tema que a gente debateu no ano passado bastante, aí no ano retrasado bastante, e que incorporou premissas
fundamentais, eu acho. Primeiro, a diferença de grupo, membro de grupo, condutor de processo coletivo, é aquela coisa que você acrescentou nas últimas edições do seu livro, que eu coloquei na minha tese também, e que foi aprovado agora, tem um artigo meu na Repro sobre esse tema, seguindo essa linha, tipo, ó, vamos conceituar bem o que é o grupo, o que é o membro do grupo, quais são as interferências entre o membro do grupo e o grupo, né? Exatamente. E o condutor do processo coletivo. Porque se não tiver isso bem organizado, o processo não funciona, né? Não Ninguém consegue funciona. operar, não opera processo coletivo sem saber o que é o grupo e o membro do grupo. Outra coisa que eu achei bem bacana é utilizar a expressão processo coletivo e não apenas ação coletiva, né? Partindo também dessa premissa de que processo coletivo é um conceito amplo. Embora exista até quem resista a essa ideia aqui, mas no exterior isso é absolutamente pacífico, né? O processo coletivo é uma espécie, ou melhor, as ações coletivas e o julgamento de casos repetitivos são duas espécies do gênero processo coletivo. E veja que eu não comentei esse artigo, mas o artigo 8º da recomendação, ele faz esse link entre julgamento de casos repetitivos e ação coletiva, quando adota, consagra aqui aquela ideia de Cabral, que ele defendeu há muitos anos atrás, de que as ações coletivas devem ser prioritariamente escolhidas como casos pilotos nos julgamentos de casos repetitivos. Então, consagra, recomenda que se escolha ações coletivas como casos pilotos em RDR, consagrando a ideia de Cabral, que ele defendeu há muitos anos, e que a gente também defendia. A gente defende isso, né? Defendíamos no curso, você também defendia isso, eu e Zanetti defendíamos. Então, muito bom. Artigo 8º da recomendação. Eu achei muito legal. Achei muito legal. Eu acho que isso faz com que o Brasil saia numa vanguarda incrível, porque, embora a decisão de certificação a gente tenha como referência os Estados Unidos, a gente consegue expandir para uma realidade social nossa que eles não têm lá, né? Porque os americanos do tipo daquelas ações coletivas do tipo B3 mesmo, de ações indenizatórias, as últimas ações coletivas, as últimas discussões têm sido bem restritivas, né? Tem que ter a predominância da questão comum, dá para dividir em subgrupo, mas vai para lá o subgrupo, outro grupo. Aqui a gente tem desastre, rompimento de barragem, a gente tem processos multigrupais, a gente tem que trabalhar com um monte de grupo ao mesmo tempo, sentar na mesa para fazer audiência pública, identificar diversas categorias, tentando resolver um problema macro aí. Isso faz o nosso processo coletivo, na minha opinião, ficar bem rico, bem rico. Eu também achei, eu fiquei muito entusiasmado. Quando eu entrei nesse subgrupo lá do grupo GT do CNJ, eu entrei pensando nisso. Eu pensei, rapaz, como o CNJ não pode legislar, vamos tentar fazer do CNJ essa referência, né? Referência de consolidador de boas práticas. Se a gente fizer uma recomendação sobre boas práticas da tutela coletiva, só isso aí pode ter uma força grande. E tem a ver com isso que a gente está falando, sobre soft law, sobre força, sobre boas práticas, né? Você pensar também o processo a partir da prática, dos problemas reais, né? Os casos de Mariana, os casos de Maceió, os casos de Brumadinho, são casos famosos de tutela coletiva, que muitos deles têm excelentes práticas aí que podem ser assim, estimuladas, né? Podem ser estimuladas. Então, e agora está para sair a resolução, e se sair eu vou fazer uma live só para tratar dela, está para sair a resolução, e aí sim a resolução sobre cooperação judiciária. Pô, que bacana. E aí vai ser resolução, e aí é norma mesmo, está para sair, já está no plenário, já tem 6 votos favoráveis. Legal. E é um tema que pode ser objeto da decisão de certificação, inclusive. A decisão de certificação claro. Não, a ideia, inclusive, inicial, quando eu apresentei minhas sugestões, entraria aqui a previsão de ato de cooperação. Só que aí o que aconteceu? Quando eu lancei isso, eles disseram, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o assunto cooperação e vamos jogar para a Rede Nacional de Cooperação Judiciária, que já existe, e discutir lá. E foi o que a gente fez. A gente tirou daqui, tudo de cooperação daqui, para sair como resolução via Rede Nacional de Cooperação. E aí a gente trabalhou nesse primeiro semestre nisso, com o conselheiro Mário Guerreiro, que apresentou a minuta de resolução, já tá no plenário, já teve 6 votos favoráveis integralmente, 2 votos favoráveis com uma outra mudança, e um conselheiro pediu vista, vai devolver essa semana. Tudo indica que vai ser aprovado, né? Indica que vai ser aprovado. E aí é revolucionária, João. Revolucionária, importantíssimo. Mas é um outro assunto que a gente
Fala Mas a gente depois. tem que trazer, a gente tem que trazer isso ao CNMP, né? Temos que provocar o CNMP para expandir essa discussão. Eu acho que é muito interessante que o CNMP pense no uso das recomendações, que eu acho muito legal. É mais ou menos assim, o CNMP dizendo assim, olha, a gente considera que tais práticas, que podem ser tomadas com base no direito positivo atual, são boas práticas, são práticas recomendáveis. Sim, Práticas que se recomendam. Isso é muito importante, né? Muito sim. importante. Muito legal. Mostra E seu aí livro aí pra dentro, galera. deixa eu ver aqui, ó. Olha, tô preparado já aqui, ó. Certificação Aí, coletiva. é isso. Organizando Tese de as ações doutorado. coletivas e o julgamento de casos repetitivos. E contou, eu tive a honra grande de ter o seu prefácio e a apresentação de Gide. Então acabou tendo dois mestres aqui participando da apresentação, que Gide estava na banca também. Se pudesse colocar três, aí seria até exagerado, eu ia pedir a gentileza do Gianetti também apresentar. Mas aí eu acho que seria exagerado, duas apresentações e um prefácio para aula. Mas a Nete também fez ponderações incríveis na banca. Será que Zanetti está aqui? Será que Zanetti está aqui? Se tiver, eu acho que eu vou chamar ele para poder falar. Como é que eu sei se ele está aqui? É boa Como é que eu pergunta, sei? né? Eu Eu acho procuro que ele tem que aqui. pedir, né? Eu acho que ele tem que Não, pedir, né? eu posso procurar ele aqui. Deixa eu ver aqui se ele está aqui. Está Ah, o aqui. Gide tá aí. Ah, não. Não, não. Eu acho. Será que ele Aí. está aqui? Deixa eu ver se. Eu acho que ele está. Não, 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 não tá. Peraí. Eu não sei fazer mais isso. É, eu acho que você tem de sair. É isso aí. É, sair para ver se eu consigo botar ele. Mestre, Mas, grande ó, abraço. João, parabéns. É isso que é academia. Produzir conhecimento que repercuta na prática. Repercute na Eu sua tenho. atuação como Eu me procurador da sinto. República. E pode, se você acha que a gente pegou 3 anos estudando aí, para produzir uma coisa que pode melhorar a vida das pessoas, é para isso que vale a pena estudar. Velho. Com certeza. Parabéns, Fico viu? muito honrado. Eu agradeço assim, publicamente ter tido sua orientação para isso. Foi maravilhosa. Massa. Vamos Valeu, sair meu para poder amigo. botar outra pessoa aí, vá. Um abraço. Valeu, meu querido. Vamos ver aqui. Vamos ver se Zanetti está aqui. Zanetti não está. Vamos ver se. Murilo. Murilo, vou botar você aqui, Murilo. Mandei para Murilo aí. Murilo, entra aí, Murilo. Fala, Fredão. Beleza? Não tá podendo. Eu De peguei boa. você de surpresa. Peguei você de Pegou. surpresa. Eu tenho que ficar só com o queixo pra cima aparecendo. Não sei se é Não, um. faça isso. Tá feio. Você tá feio, mas tudo bem, não tem problema. Rapaz, eu assumi os cachos, pô. Tô valorizando eles agora. Eu queria lhe chamar pelo seguinte. Murilo Avelino, primeiro eu vou apresentar você. Né? Murilo Avelino, procurador da Fazenda Nacional, mestre em processo pela Federal de Pernambuco, e agora meu subordinado acadêmico, porque ele é meu orientando doutorado na UFBA, está fazendo doutorado aqui comigo, e vai escrever sobre competência adequada. Então, esses temas todos tangenciam o que Murilo está estudando. E, Murilo, veja aqui que esse exemplo é um exemplo de recomendação, quer dizer, aquela questão que a gente já discutiu muito, né? Sobre esse papel desses tipos de fontes não obrigatórias, mas em que o direito se revela de alguma maneira. Eu queria saber se você tem alguma impressão, já teve alguma impressão, conseguiu ter alguma ideia sobre essa recomendação? Como você me adiantou, Fred, primeiro agradecer aí o convite, participar dessa conversa contigo aí para tanta gente que eu valorizo muito as ideias, que eu escuto muito, para mim é muito importante. Então, primeiro, eu agradeço o teu convite aí. E o segundo ponto, que eu acho que é um grande interesse, eu vi vários dos nossos colegas aqui da turma nessa conversa, é exatamente a respeito desse valor que as recomendações, que as resoluções têm na regulação de temas de processo. E me parece, e eu acho que essa sacada foi muito boa, é que na medida em que eu posso interpretar a ordem jurídica vigente atualmente e trazer diretrizes aos operadores do direito, eu acabo regulando indiretamente como o processo coletivo, em suas deficiências,
elas podem ser superadas pelo arcabouço normativo que a gente tem hoje. E o que é que eu tô, por que eu estou dizendo isso? Eu me lembro, não sei se você se recorda disso, mas eu acho que lá em 2017 eu ministrei uma cadeira de processo coletivo na UFPR. Lembro. E eu falei com você à época, já éramos amigos, mas eu não era se orientando ainda. Disse, Fred, eu estou com uma dificuldade muito grande de dar aula de processo coletivo, porque os alunos da graduação, eles me demandam muito que eu diga a eles o que é certo. E quando a gente pega tanto a doutrina do processo coletivo, quanto os precedentes em processo coletivo, a gente identifica uma heterogeneidade muito grande de posicionamentos. Então, situações semelhantes que são reguladas de forma absolutamente distinta. E a saída que eu identifiquei na época era que, perceba, Fred havia comentado aqui, você já comentou aqui também, Fred Bastos, né? Mas, e você, Fred Dier, claro, é que a gente pensa legitimidade adequada, representatividade adequada e um tema que nesse momento me é bastante caro, competência adequada. Então, muitas vezes o que eu percebo é que a gente coloca o adjetivo, a gente fala de adequação como se fosse uma válvula de escape para que eu pudesse adaptar o regramento do processo individual ao processo coletivo. Exatamente porque a gente tem um microsistema e existe um debate a respeito do que é esse microsistema, de quais normas conformam esse microsistema, conflito de normas desse microsistema, e a gente tem uma dificuldade dessa interpretação. E quando o CNJ atua dando aos juízes, recomendando, para usar o próprio termo do ato, né? Recomendando aos juízes a forma de interpretar o direito vigente e como solucionar problemas de processo coletivo de acordo com as ferramentas, né? Utilizando um termo que você gosta muito, mostrando como utilizar as ferramentas que a gente tem, eu acho que a gente consegue avançar bastante. Ao longo do debate aqui, Fred Bastos provocou a questão relativa à competência. Eu até brinquei que, Fred, deixa isso comigo. Porque, principalmente falando de competência, a gente tem diversos problemas. A própria classificação da competência, que é essa competência territorial funcional, você ter foros concorrentes, competência absoluta concorrente, vários outros exemplos que eu acho que são problemáticos. A gente via debatendo na segunda-feira o julgamento do conflito de competência do caso Mariana, que vem sendo replicado, foi replicado recentemente numa demanda coletiva do estado do Ceará, e foi replicado de uma maneira que eu reputei incorreta, naquilo que a gente vem chamando de cultura do ementário. Isso exatamente porque a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de delimitar quem é o juízo cuja competência é adequada Claro. à concorrência. Então, claro, também para não tomar muito tempo, né, você deve querer ouvir outras pessoas, mas eu acho que a recomendação ela tem esse elemento de uniformização de atuação que é necessário para que a gente reduza essa panaceia, né? Porque é muito difícil, não só para o professor, mas também para o operador do direito, observar que casos semelhantes, em diversos momentos, recebem soluções distintas. E que até precedentes, cujas razões de decidir, né, para usar o termo que a gente utiliza aqui no Brasil, são aplicados e replicados sem atenção à fundamentação da decisão. Então, me parece muito positivo também. Eu tenho uma opinião muito parecida com a do Lordelo. Acho que vem em boa hora. Acho que é um tema que a gente pode tratar de teoria do direito, fonte de normas, que Marco Seixas é nosso grande professor, fonte de normas, essa comunicabilidade entre o processo individual e o processo coletivo, como as normas de processo individual podem se aplicar ao processo coletivo. Falar de saneamento é falar disso. E, enfim, vários outros teorias precedentes. Eu acho que a gente caminha muito bem para a identificação desse processo coletivo, das demandas repetitivas, das demandas coletivas, né, estrito senso, para aqueles que reconhecem uma distinção entre elas, como eu acho que é o exemplo de Léo Cunha, eu acho que reconhece a distinção. E, cara, eu fiquei muito empolgado, achei muito legal. Massa. Acho que a gente só vem evoluir. E achei muita coisa parecida com o que eu li no seu volume 4, viu? Por que será, né? Muito parecido, né? Por que será? Beleza, Murilão? Valeu. Obrigado, Vai se trocar e vai botar roupa aí que você tá nu. Vai botar roupa aí que você tá nu. Não, tô só passando aí, Brasil. Valeu, velho. Um abraço, meu querido. Um abraço. É isso, galera. Então, eis a apresentação do tema. Essa live vai para o IGTV e vai para o meu canal do YouTube. Então, logo depois, eu ainda hoje está lá no canal do YouTube. Depois eu ponho o link no megafone. Para quem não me segue no Telegram,
canal Megafone do Processo Civil. A quem não me seguir aqui nesse canal desse perfil do Instagram, passa a seguir. Canal do YouTube, se inscreva lá no canal do YouTube. Faça que eles inscrevam, né? Para a gente aumentar a comunidade. A gente vai se falando. Daqui a 10 dias eu vou fazer uma outra live com o Robson Godinho sobre interdição. Aquele abraço. O Zedinha, um beijo para você, viu? Tchau, galera.